Olá, nesta videoaula vamos falar sobre vetores e matrizes em Java. Vamos começar. Então vamos iniciar explicando a origem deste recurso chamado vetor. Para isso, considere um programa que soma 5 números. Esse programa armazena os valores desses 5 números em 5 variáveis: A, B, C, D e E. Após armazenar os valores nas variáveis, o programa calcula a soma dos valores dessas variáveis e armazena essa soma na variável chamada soma. Por fim, o programa mostra os valores das 5 variáveis e o valor da soma, conforme está exibido aqui no final do slide. Bom, qual é o problema? E se em vez de 5 números fossem 50? Eu criaria 50 variáveis? Não. Para isso foi criada uma outra solução, o recurso chamado vetor. Vamos fazer uma representação gráfica para a gente poder compreender melhor. Então aqui estão desenhadas 5 variáveis com seus valores. Então a variável A, B, C, D e E. Cada variável apontando para o seu respectivo valor. Assim é a representação na memória, de forma similar. Eu tenho 5 variáveis, 5 espaços na memória para as variáveis A, B, C, D e E outros 5 espaços na memória para armazenar os valores dessas variáveis. Com vetores é diferente. Com vetores eu tenho um espaço na memória para armazenar o nome da variável, nesse caso n, e os espaços na memória reservados para os valores das variáveis são criados de forma contígua, ou seja, um ao lado do outro, um anexo ao outro. Com isso, a minha referência aos valores passa de nome, onde antes eu tinha variável A, variável B, para posição, onde agora eu tenho a variável n e as posições no interior dessa variável. A posição 0, a posição 1, a posição 2. Dessa forma é que a gente pode visualizar um vetor, um conjunto de valores contíguos, onde eu posso acessá-los individualmente por meio da posição. Então, se a gente faz uma comparação, onde eu tinha 5 variáveis, chamadas A, B, C, D e E, agora eu só tenho uma variável, chamada N. Onde eu tinha 5 posições de memória para os valores das variáveis, eu também tenho essas 5 posições de memória, mas elas estão de forma contígua. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho apenas uma posição de memória contígua, sequencial, contínua. Onde eu tinha o acesso individual, eu acessava a variável A, depois a variável B. Agora eu tenho acesso por posição. Eu acesso a primeira posição da variável n, a segunda posição da variável n, e assim por diante. Bom, a gente vai começar a programar em breve, então, como são as sintaxes nesse programa que vai utilizar vetor? Então, os vetores em Java utilizam bastante a notação de colchetes. Tanto na declaração, onde eu declaro um vetor de números inteiros,
utilizando o colchete junto ao tipo da variável ou junto ao nome da variável. É possível declarar dessas duas maneiras. Tanto como para atribuir valores individuais. Então, como é que eu coloco o valor 5 na posição 2 da minha variável vetor? Usando os colchetes. Dessa maneira. Então, o vetor, a posição 2, recebe o valor 5. Posso usar também os caracteres chaves para eu atribuir múltiplos valores ao vetor. Então, se eu quero atribuir todos esses valores de uma só vez ao vetor, eu posso utilizar os caracteres de chaves. Nesse caso, eu estou atribuindo 1, 2, 3, 4, 5 valores. O meu vetor vai ter 5 posições. Okay? Um detalhe importante, eu vou retornar aqui ao slide anterior, é que no vetor, as posições em Java iniciam na posição 0. Então, esse vetor de 5 posições, que contém 5 números, ele pode ser acessado através da posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Portanto, um vetor de 5 posições é acessado das posições 0 até a posição 4. Muito bem. Vamos fazer o programa que soma 5 números utilizando vetor. Muito bem. O nosso programa que soma números com vetor inicia declarando um acumulador, uma variável que vai receber a soma dos valores. A seguir, é criado um vetor com 5 números. Esse vetor, portanto, possui tamanho 5. Aqui a gente usou os colchetes junto do nome int, que é o tipo do vetor. A seguir, a gente vai fazer uma repetição. A gente vai fazer 5 repetições, que é o tamanho do vetor, para pegar cada elemento desse vetor e somar no acumulador. Então é importante observar aqui que o meu for varia de 0 até quando esse valor for menor que 5, ou seja, quando ele for igual a 4. Dessa forma, eu tenho i variando de 0 até 4, que são as posições do meu vetor, de 5 posições. Bom, aqui eu estou mostrando agora o número que está na posição do vetor enquanto a repetição ocorre. Então, o valor i varia de 0 até 4, e cada vez que essa variação acontece, o número i, o número que está na posição i daquele vetor, é exibido. Eu faço isso dessa maneira. O meu vetor é n, que está na posição i. Eu utilizo os colchetes para informar essa situação que eu quero exibir. O número que está na posição i do vetor. Agora é o próximo passo. Eu pego esse número que está na posição i, aqui está ele, e acumulo ele. Adiciono ele na variável soma, utilizando o operador mais igual, que equivale a dizer soma igual a soma mais ni. Então aqui o detalhe, novamente, é o detalhe do acesso, né? Como é que eu estou acessando o iésimo valor, que vai ser o valor 0, depois o valor que está na posição 1, depois o valor que está na posição 2. Eu faço isso utilizando colchetes e aqui dentro eu coloco o indicador da posição. Por fim, ao fim do programa, eu exibo a soma, que é a variável que acumulou todos os valores que foram percorridos no vetor.
Bom, vamos fazer agora um outro programa, um outro exemplo. Eu vou fazer um programa que solicita números ao usuário. Quantos números? No máximo 7 números. Mas, se antes disso o usuário digitar o número 0, esse programa também se encerra. E após a digitação dos números, eu quero mostrar esses números que foram digitados. Logo, eu preciso armazenar os valores desses números. Nós vamos fazer isso agora utilizando um programa com vetor. Então vamos ao programa dos 7 números, onde eu vou solicitar até 7 números e depois exibi-los. Inicialmente, portanto, eu crio o meu vetor de números. Agora aqui tem um detalhe interessante. Eu crio esse vetor com um tamanho fixo. Até então não havíamos feito isso. Eu posso fazer isso. O Java ele permite eu utilizar vetores dinâmicos. Assim que eu precisar de uma nova posição, basta eu ocupá-la. Mas eu posso também criar vetores de tamanho fixo, como é o caso aqui. Então eu criei um vetor de inteiros de tamanho 7, e aí eu utilizo a palavra new para eu dizer que eu estou criando esse vetor. Okay? Da mesma forma que a gente cria objetos no Java com a palavra new, para eu criar esse vetor, eu também utilizo a palavra new. Então esse vetor de 7 posições, eu vou acessar cada uma dessas 7 posições utilizando os índices de 0 a 6. Bom, faço algumas inicializações, utilizo uma variável q para saber quantos números já foram digitados e crio o meu scanner para eu poder ler números. Bom, vamos às repetições. Então, como eu vou variar a minha entrada de dados de 0 até 6 vezes, então aqui eu tenho a condição do while. Então, enquanto q for menor ou igual a 6. Poderia ter utilizado um for, mas no caso aqui eu utilizei um while. Então, essa variação de 0 até 6 posições. Bom, aqui eu leio o número inteiro do teclado e armazeno esse número na posição Q do meu vetor de números. Aqui está o meu vetor de números que foi declarado, onde cabem 7 números, e o número que foi lido vai ser armazenado na posição Q desse vetor, que inicia com 0. Então, nessa primeira execução, o primeiro valor vai ser lido na posição 0. É a atitude correta. A seguir, eu faço uma verificação. Esse número que foi armazenado é igual a 0? Se ele é igual a 0, o programa vai encerrar. A repetição vai encerrar. Então eu uso aqui o comando break, que ele quebra essa repetição do while. Ele sai do laço de repetição. Se esse número não for igual a 0, a repetição continua, o fluxo de execução, e eu incremento essa variável Q, que representa quantos números já foram digitados e também representa a posição atual do meu vetor que eu estou utilizando para armazenar números. Okay, então esse é o nosso programa que captura até 7 números, sendo que se for digitado 0, ele encerra essa repetição. E agora, para exibir os números, estou utilizando um for aqui, de 0 até essa quantidade de números que foi digitada. Na verdade, até esse valor menos 1. Então, se foram digitados 7 números, eu vou fazer um for de 0 até um número menor que 7, que é o 6.
Se forem digitados 3 números, eu vou fazer um for de 0 até 2. E cada vez que eu executar essa repetição, basta eu exibir o número que está na posição i, que está variando de 0 até o número de termos que foi digitado pelo usuário. Muito bem. Então, uma revisão rápida aqui sobre o vetor é que ele possui uma característica marcante. Ele tem um acesso por posição. Então, enquanto uma variável atribui um valor, a igual a 1, para eu atribuir um valor ao vetor, eu preciso especificar em que posição você quer atribuir esse valor. Por exemplo, aqui, na posição 3, né, de um vetor que certamente, pelo menos, 4 elementos possui. Lembrando que esse 3 não é a terceira posição, é a quarta posição, porque os vetores em Java iniciam na posição 0. Ok? Muito bem, vamos entrar agora no assunto de matrizes. Então a gente vai começar também com uma definição visual. Então nós temos aqui o vetor, que é uma estrutura com vários valores acessíveis pela posição. Ora, o que é uma matriz? Uma matriz é um vetor numa outra dimensão. Nesse caso, por exemplo, eu estou criando a dimensão de linhas, onde o meu vetor, que antes eram apenas colunas, quando ele se repete numa segunda linha, agora isso configura a existência de uma matriz, que é acessível por meio de linhas e colunas. Então, o meu vetor que tinha 3 posições, agora se transformou numa matriz que possui 3 colunas e 2 linhas, sendo que as colunas são endereçáveis a partir de 0. Portanto, se eu tenho 3 colunas, eu tenho as colunas 0, 1 e 2. E as linhas também são acessíveis a partir do índice 0. Portanto, se eu tenho 2 linhas, eu tenho a linha 0 e a linha 1. Aqui nós temos agora uma matriz 3 por 3, onde eu tenho também a linha 2. A terceira linha é acessível pelo índice 2 em Java. Bom, então na minha matriz, uma característica marcante é que eu tenho o número de linhas e colunas definidas. Então, na hora que eu vou criar uma matriz, eu já preciso informar quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui. Outra característica diz respeito ao acesso. Como é que eu acesso um elemento dessa matriz? Eu informo a linha e a coluna. Por exemplo, para eu acessar o número 12, então eu coloco aqui M12, com a anotação de colchetes. Então isso significa matriz na linha que está na posição 1, na coluna que está na posição 2. Então a gente consegue ver aqui, ó, o 12 ele está na linha 1, na coluna 2. Ok? E como exemplo, a gente vai ver um programa agora que preenche exatamente essa matriz aqui. Essa matriz foi chamada aqui de matriz de números dobrados, que ela contém os números de 1 a 9, que é a dimensão dessa matriz, porém com um valor dobrado. Okay? Então, como é que é esse programa que preenche uma matriz 3 por 3 com valores dobrados, sequenciais dobrados? Então, a gente inicia declarando essa matriz. Então, eu coloquei aqui que tem bastantes colchetes, né? Então, olha só, aqui a gente declara uma matriz de 2 dimensões, né? Então, eu coloco 2 conjuntos de colchetes aqui. E aí, como eu preciso criar minha matriz com uma dimensão definida, então eu utilizo a palavra new
int, e aí repito aqui os colchetes agora, dizendo qual é que vai ser a dimensão dessa matriz. No meu caso, 3 por 3, 9 valores, sendo que esse 3 aqui, para eu acessar essas posições, eu vou usar os valores de 0 até 2. E a mesma coisa para esse outro número aqui, ok? Bom, inicio o meu valor que vai ser dobrado, é o valor 1. E aí vou fazer a minha repetição agora. Eu vou fazer 2 repetições. Primeiro, vou percorrer as linhas de 0 até 2, que é quando linha vai ser menor que 3. É o valor 2. A seguir, vou percorrer as colunas. Então, vou fazer aqui de 0 até um valor menor que 3, que é o 2. Então, vou percorrer as minhas 2 colunas. Bom, e qual é o valor que eu vou armazenar? Eu vou armazenar sempre o valor que estiver aqui na variável valor. Vou armazenar ele dobrado, então aqui eu multiplico por 2. E eu vou guardar esse valor na posição linha e coluna da matriz. Então, como eu utilizei variáveis com nomes bem representativos, linha e coluna, ficou fácil de eu visualizar que esse valor vai ser armazenado na linha e na coluna da matriz. Ok? Bom, um detalhe adicional aqui é o uso desse mais. Ou seja, ele vai usar o valor da variável valor, vai multiplicar por 2, e assim que ele pegar esse valor para utilizar, né, depois que ele fornecer esse valor para o programa utilizar e multiplicar por 2, a seguir ele incrementa o valor. Então esse único comando aqui, valor mais, ele já fornece o valor da variável para o programa e a seguir incrementa o valor dessa variável. Okay? Então ele já faz isso, ele já faz essas 2 ações em um comando só. Muito bem, agora nós vamos fazer uma demonstração dessa execução de matriz para a gente poder visualizar como que isso acontece. Muito bem, então eu vou agora trazer o Eclipse para cá, que é o nosso programa onde a gente executa os códigos em Java. Então vou iniciar colocando um ponto de parada aqui na linha 64, onde eu declaro a minha matriz. E vou pedir para executar esse programa agora em modo de depuração, debug as. Vamos lá. Muito bem, começou a execução. Ok, está aqui. Agora eu vou pressionando a tecla F6 para ele poder executar passo a passo. Então F6 criou a matriz, está aqui a matriz na memória. Ó, então ele pode aqui abrir, aqui são as 3 linhas, onde cada linha tem 3 colunas. Então aqui eu consigo ver a minha matriz toda inicializada com valores iguais a 0. Inicializo a minha variável valor igual a 1. Muito bem, ela deve estar aqui embaixo, aqui, pronto. E agora vamos percorrer linha e coluna. Vamos lá. Linha 0, coluna 0. Correto? Coluna 0, linha 0. Isso. E o meu valor vai ser igual a 1 vezes 2. Então ele vai entrar nessa posição aqui, ó. Pronto, 2. Agora foi para a segunda coluna. Vai armazenar o valor. 2 vezes 2, 4. Isso aí. Foi para a terceira coluna. Terceira coluna, o índice dela é 2. Pronto. Onde ele armazena o valor 3 vezes 2, 6. Tudo bem. Agora ele vai passar para a segunda linha.
cujo valor é igual a 1. Vamos ver aqui embaixo. Pronto. Linha valendo 1. Isso aí. E ele vai seguir agora fazendo com os valores que vão se acumulando sequencialmente. Eles vão prosseguindo sequencialmente. Então agora eu tenho um valor igual a 4, vezes 2, 8, vai ser jogado aqui na coluna 0, que é a primeira coluna, da linha 1, que é a segunda linha. Pronto. E assim sucessivamente, gente. Se eu for prosseguindo a execução do programa, olha lá, eu vejo que ele vai preenchendo aqui. Agora eu vou para a terceira linha, onde na primeira coluna ele coloca o valor 7 vezes 2, 14. 16 e 18. Pronto. Agora já entrei na parte que exibe os valores dessa matriz. Então eu vou fazer uma outra repetição agora. Estou utilizando o nome de variável y para percorrer de 0 até 2. E a minha coluna, estou chamando de x também, vou percorrer de 0 até 2. E a hora que eu vou mostrar o valor, olha lá. Então, eu referencio esse valor na matriz usando as variáveis y e x entre colchetes. Ok? E aí agora ele vai mostrando aqui embaixo esses valores. 2, 4, 6... e assim por diante. 8, 10, 12, 14, 16 e 18. E aqui é apenas para fazer uma quebra de linha. Ó, aqui nós temos a variável. Já vai encerrar a repetição. Pronto, encerrou meu programa. Ok, gente? Então, dessa forma, a gente percorreu a matriz, preenchendo valores nessa parte e depois mostrando esses valores. Então é isso. Com isso a gente chega ao fim dessa videoaula sobre vetores e matrizes. Espero que vocês possam implementar em seus programas esse recurso, que facilita quando você precisa utilizar muitos dados. Tudo isso que foi falado aqui está escrito lá em wilson.com/programar, no tópico vetores e matrizes. Obrigado e até a próxima.